Olá a todos! Damos início a mais um estudo do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano, hoje, dia 13 de julho, com a continuidade do estudo de Isaías, capítulos 45 a 48. Vamos juntos? Iniciando pelo capítulo 45, onde nós temos como destaques Ciro, o libertador de Israel, o Senhor é o Criador, o Senhor e os ídolos. Vamos à leitura na Nova Almeida atualizada. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis, e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Eu sou o Senhor, e não há outro, além de mim não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça, para que se saiba, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Que os céus gotejem lá do alto e as nuvens chovam justiça. Que a terra se abra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. É bom lembrarmos então que esta é uma profecia a respeito do libertador de Israel, que seria Ciro. E Ciro, o persa, ele libertaria Israel da opressão dos babilônios. Isso de fato vai ocorrer. Deus vai escolher estrangeiros para trazer justiça a um povo infiel. Deus vai escolher um estrangeiro para libertar o seu povo. Dando continuidade com o Senhor é o Criador, lá no versículo 9. Ai daquele que discute com o seu Criador, sendo um simples caco entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao oleiro o que você está fazendo? Ou diz, este seu vaso não tem alça? Ai daquele que diz ao seu pai, por que você gerou? E à sua mãe, por que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, que formou o seu povo. Por acaso vocês querem saber as coisas futuras? Querem dar ordens a respeito de meus filhos e a respeito das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o ser humano. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei Ciro e endireitarei todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade e libertará os meus exilados. Não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor, a riqueza do Egito, as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, lhes serão entregues e serão seus. Eles o seguirão, presos com correntes, se prostrarão diante de você e lhe farão as suas súplicas, dizendo, certamente Deus está com você e não há outro que seja Deus. Verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, ó Deus de Israel, ó Salvador. Ficarão envergonhados e serão humilhados todos os que fabricam ídolos. Juntos ficarão cobertos de vergonha. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Vocês não serão envergonhados nem humilhados por toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, e Ele é o único Deus, que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em algum lugar escuro da terra. Eu não disse à descendência de Jacó, busquem-me em vão.
Eu, Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. E assim nós percebemos que este capítulo 45, retomando aqui, ele é um capítulo que vai trazer, de fato, muitas implicações, e especialmente trazendo a respeito do Senhor como o Criador, aqui nesta sessão que foi lida, mas atrelando a promessa de Ciro, que viria para salvar o seu povo. E por último, no capítulo 45, o Senhor e os ídolos. Reúnam-se e venham, aproximem-se todos juntos, vocês que escaparam das nações. Não sabem nada os que carregam as suas imagens de madeira e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarem e apresentem as suas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Será que não fui eu, o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim, Deus justo e salvador. Não há além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos, vocês, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. De mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. E assim o capítulo 45 vai concluir aquela sessão, ou a micro-sessão que se iniciou antes no capítulo 44. Entramos em um novo estágio. A promessa ampla de que Deus resgataria seu povo se torna específica. No reinado de Ciro, Jerusalém e seu templo seriam reconstruídos. Em Isaías 45, 9 a 13, vemos que Deus responde àqueles que o questionam. E no versículo 20, voltamos ao tribunal. Ciro, será que Deus revelou o nome do rei com tanta antecedência? Sem dúvida, ele podia fazer isto, embora as previsões do Antigo Testamento raramente sejam tão específicas. Aqui em Isaías, ele já reivindicou a condição de Senhor da história, o único capaz de realmente prever o futuro ou saber o significado do passado. Por isso, Deus vai profetizar até mesmo o nome do libertador, tantos anos antes, o nome de Ciro. Vamos ao capítulo 46, onde nós temos como único destaque a queda dos ídolos da Babilônia. Vamos ao texto. Bel se encurva, Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que vocês costumavam levar são canseira para os animais já cansados. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam. Não podem salvar a carga, mas eles mesmos vão para o cativeiro. Escutem, ó casa de Jacó, e todo o remanescente da casa de Israel. Vocês que eu carrego desde o ventre materno e que levo nos braços desde o nascimento. Até a velhice de vocês eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos eu os carregarei. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os carregarei e os salvarei. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? E que coisa semelhante confrontarão comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças contratam ourives para que faça um deus e depois se prostram e se inclinam diante dele. Eles o põem sobre os ombros, levam-no e o põem no seu lugar. E aí ele fica. Do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá. E não livra ninguém da sua tribulação. Lembrem-se disso e animem-se. Pensem a respeito disso, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade. Que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam.
Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Chamo uma ave de rapina desde o Oriente, de uma terra longínqua, vem o homem do meu conselho. Eu o disse, também o cumprirei. Fiz este plano, também o executarei. Escutem vocês de coração obstinado, que estão longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e ela não está longe. A minha salvação não tardará. Estabelecerei em Sião o livramento, e em Israel a minha glória. E depois, já na sequência, antes de comentar, vamos já ler o capítulo 47, porque ele está muito interligado ao 46, onde nós temos o relato da queda da Babilônia. Desça e sente-se no pó. Ó Virgem, filha da Babilônia, sente-se no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais você será chamada sensível e delicada. Pegue as pedras do moinho e faça a varinha. Tire o véu, levante a saia, descubra as pernas e atravesse os rios. A sua nudez será descoberta e se verá a sua vergonha. Tomarei vingança e não pouparei ninguém. Quanto ao nosso Redentor, Senhor dos Exércitos, é o seu nome, o Santo de Israel. Fique sentada em silêncio e vá para um lugar escuro, ó filha dos caldeus, porque nunca mais você será chamada Senhora dos Reinos. Eu estava irado contra o meu povo, profanei a minha herança e a entreguei nas suas mãos. Mas você não usou de misericórdia com ela, e até sobre os velhos você fez muito pesado o seu jugo. Você disse, eu serei senhora para sempre. Até agora você não levou estas coisas a sério, nem se lembrou do seu fim. Agora, pois, escute isto, você que ama os prazeres, que habita segura e que diz a si mesma, eu sou a única, e não há outra além de mim. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Mas ambas estas coisas virão sobre você no momento, no mesmo dia. Perda de filhos e viuvez virão em cheio sobre você, apesar da multidão das suas feitiçarias e da abundância dos seus encantamentos. Porque você confiou na sua maldade e dizia, não há quem me veja. A sua sabedoria e o seu conhecimento, isso fez com que você se desviasse e dissesse a si mesma, eu sou a única e não há outra além de mim. Por isso, virá sobre você uma desgraça, que você não saberá afastar com os seus encantamentos. Cairá sobre você uma calamidade, da qual não poderá se livrar por expiação. Porque sobre você virá, de repente, uma desolação, como você não imaginava. Continue, pois, com seus encantamentos, e com a multidão das suas feitiçarias, em que você tem se fatigado desde a sua mocidade. Talvez você possa tirar algum proveito disso. Talvez com isso consiga inspirar terror. Você está cansada de tanto ouvir conselhos, que se levantem agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova predizem o que há de vir sobre você, que eles a ajudem, eis que serão como palha, o fogo os queimará, não poderão livrar-se do poder das chamas, nenhuma brasa restará para se aquecerem, nem fogo para que diante deles se assentem. Isso é o que lhe farão aqueles com quem você se fatigou, aqueles com quem negociou desde a sua mocidade. Eles se dispersarão cambaleantes, cada qual pelo seu caminho. Não haverá ninguém para salvá-la. Estes os relatos a respeito da queda dos ídolos da Babilônia no capítulo 46 e da queda da Babilônia no capítulo 47. A queda da orgulhosa Babilônia. O desmascaramento dos deuses pagãos atinge seu clímax na submissão passiva dos deuses babilônios Bel e Nebo. Estes ídolos mudos eram um peso nas costas dos seus adoradores. O Deus verdadeiro carrega os fardos do seu povo e tem poder, não só para falar, mas também para agir. O capítulo 47 é uma canção de zombaria ao ritmo de uma procissão fúnebre. Babilônia haveria de provar de seu próprio veneno. A mesma falta de misericórdia que tiver em relação aos outros seria manifestada em relação a ela. Percebam que Babilônia também
aparece como sinônimo de caldeus, ou caldeus aparecem como sinônimo de babilônios. E eles seriam, de fato, destruídos, aniquilados e sumiriam do mapa, assim como fizeram com outros povos. E concluímos o estudo de hoje com o capítulo 48, onde nós temos como destaques a infidelidade de Israel é repreendida e o Senhor chama Israel. Vamos à leitura. Escutem isto, casa de Jacó, vocês que se chamam pelo nome de Israel e saíram da linhagem de Judá, vocês que juram pelo nome do Senhor e confessam o Deus de Israel, mas não em verdade, nem em justiça. Da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos exércitos. Desde a antiguidade anunciei as primeiras coisas, a minha boca as pronunciou, e eu as fiz ouvir. De repente, agi, e elas se cumpriram. Porque eu sabia que você era obstinado, que o seu pescoço é um tendão de ferro, e que a sua testa era de bronze. Por isso, desde aquele tempo eu lhe anunciei essas coisas, e as dei a conhecer antes que acontecessem, para que você não dissesse, o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura e a minha imagem de fundição as ordenaram. Você já ouviu, agora olhe bem para tudo isto. Será que você não vai admitir que falei a verdade? Desde agora lhe anuncio coisas novas e ocultas, que você não conhecia. Foram criadas agora e não há muito tempo. E antes deste dia você não tinha ouvido falar nelas, para que você não diga, sim, eu já sabia. Você não ouviu, não conheceu, nem tampouco antecipadamente se abriram os seus ouvidos. Porque eu sabia que você não é nada confiável, e é chamado de transgressor desde o ventre materno. Por amor do meu nome retardarei a minha ira, e por causa da minha honra me conterei em relação a você, para que eu não venha a exterminá-lo. Eis que refinei você, mas não como a prata, eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim é que faço isto, pois como seria profanado o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória. Escute, ó Jacó, e também você, Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha mão direita estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Reúnam-se todos vocês e escutem. Quem dentre eles anunciou estas coisas? Aquele a quem o Senhor amou executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. E eu tenho falado, também já o chamei. Eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. Aproximem-se de mim e escutem isto. Desde o princípio não falei em segredo. Desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora o Senhor Deus enviou a mim e o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é útil e o guia pelo caminho em que você deve andar. Ah, se você tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então a sua paz seria como um rio e a sua justiça como as ondas do mar. Também a sua posteridade seria como a areia e os seus descendentes como os grãos da areia. O seu nome nunca seria eliminado nem destruído de diante de mim. Saiam da Babilônia, fujam do meio dos caldeus, anunciem isto com voz de júbilo, proclamem e levem esta boa notícia até os confins da terra. Digam, o Senhor remiu o seu servo Jacó. Não padeceram sede quando ele os levava pelos desertos. Fez brotar para eles água da rocha, fendeu a pedra e a água jorrou, mas para os ímpios não há paz, diz o Senhor. Este é o capítulo 48, que fala do amor paciente de Deus para com o Israel infiel. Da Babilônia, voltamos a nossa atenção para Israel. E este capítulo é o clímax do que aconteceu antes, nos capítulos 40 a 47. É um marco divisório na sessão como um todo, pois os capítulos 49 a 55 serão a parte de número 2. Há palavras duras para o povo de Deus. Teimosos, surdos para com Deus, desleais e rebeldes, eles mereceram tudo o que sofreram.
Os versículos 1 a 11 referem-se principalmente ao passado. Os versículos 12 a 22 ao futuro. Tudo que Deus previu na história passada do povo se realizou. Agora, ele vai falar de coisas novas. Deus sempre quis a paz para o seu povo, mas para os perversos não há paz. O momento de libertação havia chegado. Deus diz: saiam da Babilônia, fujam de lá. Este então, o capítulo 48 e a sua explicação. Vamos retomar agora, por último, os ensinamentos dos capítulos 45, 46, 47 e 48. No capítulo 45, vimos que o Senhor liberta Israel por meio de Ciro, o rei pagão da Pérsia. O Senhor usa toda a criação, inclusive Satanás, para efetuar seus bons propósitos. Se até o diabo e um idólatra podem prestar notáveis serviços, o Senhor não usará a nós para grandes propósitos? Ele já efetuou a sua salvação por meio do sangue de Jesus, o seu ungido. No capítulo 46, temos como destaque o fato do Senhor humilhar a poderosa Babilônia, quando levanta Ciro, o persa. O poder e o futuro de todas as nações estão nas mãos de Deus. Precisamos orar por nossos líderes, para que eles possam conhecer o Senhor e os seus caminhos. No entanto, orar antes de tudo pelo retorno do nosso Rei Salvador. No capítulo 47, temos como destaques os babilônios, que se consideram os únicos sábios e abençoados por meio de sua devoção astrológica, serão escravizados e humilhados. Se colocarmos a nossa confiança em astrologia, horóscopos, feitiçarias ou encantamentos, também cairemos. A verdadeira sabedoria vem do Senhor e da sua palavra. Ele concede suas bênçãos por meio da palavra e em resposta à oração. E por último, capítulo 48, nós percebemos que o Senhor castiga Israel pela teimosia, indiferença e idolatria do povo, observando que eles eram corruptos desde o início. E do mesmo modo, nós também poderemos ser castigados se permanecermos em incredulidade, em teimosia, em indiferença. Mas o Senhor distingue o seu povo das nações e promete paz permanente por meio do seu servo e do seu Espírito. E esta promessa foi cumprida por sua causa, por nossa causa, por Jesus de Nazaré. Eu espero que este estudo tenha sido de grande proveito para você. Continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano no canal Igreja Luterana de Interlagos. E amanhã retornaremos com mais 4 capítulos do livro de Isaías. Até o nosso próximo vídeo.